Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se renova para nós, nos sendo permitido dar continuidade ao estudo de Gênesis, de Moisés, utilizando o material do nosso irmão Honório Onofre de Abreu. Nós sejamos felizes nas abordagens, nos comentários, abrindo a nossa casa mental para a inspiração superior que desce para nós, para que aqui na Terra possamos nos transformar e assim também colaborar para que o mundo se transforme a partir de nós. As tuas vibrações de paz, de compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Então nós vamos dar continuidade ao estudo de Gênesis, seu capítulo 8, a partir do versículo 13. Então vamos fazer aqui a leitura de alguns versículos desse capítulo. Gênesis capítulo 8, versículo 13. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Estava enxuta, preciso até corrigir aqui o meu texto, depois eu corrijo. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Não, preciso corrigir, não está certo aqui. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave, de gado, e de todo réptil, que se roja sobre a terra, traze fora contigo. E povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Muito bem. Então nós, na semana passada, iniciamos o estudo do versículo 13. Vamos então dar continuidade. Nós temos aí assuntos importantes a trabalhar com base no versículo 13, no que remonta aí à consciência desperta e às revelações. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Nós já chegamos a trabalhar na semana passada essa primeira parte, e aconteceu que no ano 601, definindo então o início de um novo ciclo, a partir da saída da arca, que simboliza a exteriorização que nos cabe realizar com base na aprendizagem que estamos aqui desenvolvendo. Porque o Noé define aquele que iluminou a sua razão, que abriu a casa mental para os mandamentos divinos e os está praticando, e os está desenvolvendo. Esse é o significado. Então, é a saída de toda a linha estrutural psíquica
fora da arca para elaborar. Porque nós temos que lembrar a lei de sociedade, contato social, em que o mais adiantado auxilia os menos adiantados. É uma das leis da natureza. A partir do instinto gregário, que nos impele uns para os outros, e o mecanismo da lei de sociedade é, a lei de associação que é inerente ao pensamento. O pensamento é eletromagnético. Então, a partir do pensamento, nós já estamos nos associando, atraindo. Consequentemente, nós vamos estabelecer um contato social na natureza do que estamos buscando. Por isso que nós aqui, que estudamos doutrina espírita, aprendemos que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais vos será acrescentado. Não é? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Nós podemos dizer de outra forma. Já comentamos aqui. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É a mesma ideia sendo expressa pela didática extraordinária de Jesus por meio de duas frases diferentes. Quando Jesus define que são bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, Jesus está trabalhando conosco aí as buscas por meio do desejo. Do que nós temos fome? O que define a nossa busca? O nosso alimento? No mundo de hoje, extremamente violento, extremamente complexo. E lembrando que Jesus foi vítima da violência naqueles tempos, então nós espíritas devemos ser os primeiros a interromper o sistema da violência. Não dar continuidade ao sistema da violência. Não passar recibo para, nem por meio de sutilezas, nem a título de brincadeira, como muita gente aí tem feito. Isso é só uma brincadeirinha que a pessoa falou. Não, isso não é brincadeirinha. Isso é perversidade disfarçada. Disfarçada de religiosidade, disfarçada de observância das leis de Deus. Temos que ter cuidado. Os sinais. Nós aqui vamos trabalhar um pouco esses sinais. Os sinais aí são muito importantes. Nós temos 4 questões no Livro dos Espíritos que nos falam dos sinais pelos quais nós somos identificados. Sinais. Vamos trabalhar isso, porque nós estamos saindo da arca. Nós que somos espíritas, entramos na reencarnação, na arca global chamada Terra, tendo realizado o aprendizado no mundo espiritual, e dentro da arca terrena nós procuramos uma arca ainda mais qualificada, que é a doutrina espírita, que é uma arca que nos acolhe. A doutrina espírita representa a materialização na Terra da casa mental de Jesus, naquele ponto que nós temos condições de entender. Não é isso? Que Jesus, o Espiritismo não é a terceira revelação de Deus aos homens, no âmbito geral, não é o Consolador prometido. Define, então, a presença na Terra da arca de Jesus aqui materializada, conclamando-nos todos a entrar nessa arca. E a arca
uma arca extremamente qualificada, porque Jesus é aquele que vive a lei de amor. Então, é um contrassenso quando nós, sendo já espíritas, passamos recibo para sistemas violentos e colocamos em circulação notícias falsas que de cunho a insuflar o ódio nos corações. É muito triste e muito lamentável. Nós temos visto aí no movimento espírita, infelizmente. Então Jesus é aquele que subiu no monte e disse lá, exaltando as virtudes: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que para nós é como que uma pedra de mó que é lançada no mar dos nossos instintos complexos, porque nós ainda temos um cunho violento na base da reação. Nós estamos lutando para vencer. Então aqui nós estamos trabalhando com um sistema em que nós entramos na arca, chamada doutrina espírita, e nós mergulhamos a nossa casa mental, os nossos valores intelecto-morais nessa arca, para sair dessa arca e fazermos diferente. No mínimo, pelo esforço, por domar as inclinações más. No mínimo, cultivando as boas intenções. No mínimo, não distorcendo propositalmente o ensinamento espírita, com base no que nós gostamos e ainda a ideias às quais ainda aderimos no mundo, em função de análises rasas que nós fazemos de outras ideias, em função de fazermos coro com uma corrente odiosa que tenta se manter no planeta, todas as latitudes, em função de preferências no campo ideológico, e nós somos extremamente parciais, distorcemos os fatos, nós estamos agindo como os fariseus dos tempos antigos, que para manterem um status quo, distorciam os ensinamentos, adulteravam. É um momento grave. Momento grave. Por isso que o nosso assunto aqui, dissecando em estilo miudinho, com base no que o Honório deixou para nós, de pegada luminosa, é dissecar o texto, trazendo para os irmãos a contribuição do Honório e agregando a doutrina espírita de uma forma bem intensa, didática mesmo, com base nas citações, para que a gente reformule a nossa mentalidade e nós não fiquemos aqui na Terra brincando de espiritismo, batendo no peito dizendo que somos espíritos, mas no mundo replicando sistemas antifraternos, sistemas violentos, odiosos. Porque nós precisamos identificar o bem e do mal. O progresso intelectual, ele desenvolve o progresso moral. O progresso moral decorre naturalmente do progresso intelectual. O progresso intelectual precede o desenvolvimento moral. Porque nós precisamos identificar as coisas, nomear, entender, compreender, para então fazer as escolhas e optar pelo bem, pelo amor. A asa da inteligência desenvolve-se primeiro. Questão 785 do Livro dos Espíritos. Os espíritos somos criados simples e ignorantes. Então é preciso entender. Então Noé representa aquele que já tendo feito o progresso intelectual, agora está escolhendo a melhor parte, escolhendo
o caminho correto, com consciência clara, consciência nítida. Por isso que as águas se secam. Então, no ano 601, atravessou as 6 etapas complexas na escala setenária da evolução e adentra no 7º lance, no último lance da escala setenária, que já é o primeiro da próxima. Porque o mundo de expiação e provas vai deixando de existir pela desencarnação daqueles que o mantêm e pela reencarnação dos que vão instaurar a regeneração. É um movimento que vai se interpenetrando. Então, a 7ª etapa do último ciclo já define a primeira do próximo. Porque é preciso me vincular a uma ideia nobre para me desvincular do que é complexo. E vincular a uma ideia nobre como a doutrina espírita é tornar-se espírita cristão, raiz da legítima definição de Kardec, que é aquele que não só admira a moral espírita, mas é aquele que a cultiva e a pratica até as últimas consequências. Livro dos Médiuns, capítulo 3, do Método, item 28. Então não basta só dizer-se espírita. Não basta bater no peito e dizer que frequenta a Fraternidade Espírita Camilo Chaves. Não basta bater no peito e dizer que participa da tarefa da sopa, da evangelização, da palestra, campanha do quilo. É preciso praticar. É preciso cortar na carne. Acabar com a preferênciazinha, sistema violento. E tentar dar um jeitinho para transformar uma ideia má numa ideia boa. Kardec vai dizer para nós que não há sofisma que transforme uma ideia má numa ideia boa. Não existe. Agora, nós somos kardecistas, vamos usar o termo kardecista com o qual não concordo, mas só para ficar bem definido aqui a posição, nós somos kardecistas mesmo ou nós somos assim... Queremos ter uma estampa de kardecista, um verniz de kardecista, porque hoje até parece estar dando um certo status dizer-se espírita no mundo. Ou nós queremos ser espíritas de verdade? É preciso cortar na carne. Repetindo aqui. Eu espero que eu não precise desenhar para que entendam. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O pacificador, o manso, aí não é aquele que já conquistou a mansuetude, é aquele que está na luta. Está na luta. O pacificador, por exemplo, se nós cometemos um erro na contato social com o irmão, agredimos verbalmente, qual é o papel do pacificador? Ir lá pedir desculpa, pedir perdão, sendo possível, para desfazer aquele mal-estar. Esse é o papel do pacificador. O pacificador é aquele que desce do muro. Desce do muro. Ele não fica em cima do muro, com medo de ferir suscetibilidades. Ele desce do muro. Nós temos que descer do muro. Não é isso? Nós estamos vivendo a transição de mundo de expiação e prova para o mundo de regeneração. O que é que mantém o ciclo de expiação e provas no mundo? Santo Agostinho define para nós. Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Itens 13, 14 e 15. 3 coisas mantêm, pelo menos, na conceituação de Santo Agostinho, o mundo nas faixas da expiação e prova.
No item 13, os vícios a que somos propensos. Os vícios nos mantêm no plano da dificuldade e vão gerar síndromes, doenças orgânicas. Vão manter a necessidade de reencarnação e de reajustamento. A iniquidade social, característica dos mundos de expiação e prova, porque o que caracteriza os mundos de regeneração é a perfeita equidade social. Item 14, item 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 3. O que mantém o mundo nas faixas da expiação e prova? A perversidade dos homens, no item 15. Por quê? Vamos aqui voltar ao item 14. Por que existe perversidade e propensão aos vícios? Porque nós temos ainda presentes na humanidade duas faixas complexas de espíritos, selvagens e semi-selvagens, no item 14. 3 grandes grupos, selvagens, semi-civilizados e adiantados. Os mais adiantados é que vão auxiliar os menos adiantados por meio do contato social. Então, é no contato social que o espírita vai praticar o espiritismo, dentro dessa dinâmica operacional aí que estão trabalhando. A mansidão, a pacificação, certo? Então, nós não podemos mais compactuar com aquilo que a nossa consciência desperta. O conhecimento espírita adquirido já demonstra para nós que está equivocado. Nós temos o dever de falar. Então, não precisamos citar nomes. Nós aqui chamamos a atenção para as ideias. Embora Allan Kardec vai dizer lá nos Espíritos, São Luís vai dizer, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, itens 20 e 21, que, com relação à definição entre o bem e o mal, é preferível que caia um homem do que caiam vários por causa dele. Mas nós não vamos aqui citar nomes, por uma questão de compaixão e misericórdia para com os espíritos que ainda fazem apologia de sistemas violentos e são aquelas árvores que produzem os maus frutos. A árvore boa não produz maus frutos. A árvore má não produz bons frutos. Toda árvore que meu pai não plantou será arrancada e atirada ao fogo. A árvore que o pai planta é aquela mentalidade que ouve a voz do profeta, interioriza os 10 mandamentos, que diz: não prestarás falsos testemunhos, não matarás. Por exemplo, e Jesus vai dizer, chamar atenção para a virtude, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, se nós nós estamos aí disseminando mentiras no mundo, nós estamos contrariando o mandamento que nos recomenda não prestar falsos testemunhos, estamos adulterando o conhecimento espírita para favorecer uma ideologia complexa, com a qual nós ainda compactuamos, porque nós fazemos análises rasas de outras ideologias. Então, por exemplo, hoje existe um clamor aí no mundo, no Brasil principalmente, contra o comunismo. Onde é que existe comunismo, meus amigos? No mundo hoje. No mundo hoje não existe mais comunismo. Só na Coreia do Norte. A China, por exemplo, é comunista. A China hoje já é, a economia da China já é capitaneada pela economia de mercado. Ou não? Nós aqui estamos trabalhando
para sair do mundo de expiação e prova, que é onde predomina o forte sobre o fraco, para entrar no mundo do bem-estar social, que é o mundo da regeneração, o mundo do bem-estar social, é onde não vai haver fome, conforme a questão 930 do Livro dos Espíritos, onde o forte vai trabalhar pelo fraco, conforme a questão 888 do Livro dos Espíritos, onde vai acabar a predominância do forte sobre o fraco, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 5, onde a sociedade vai fazer as vezes da família e trabalhar pelo idoso que não pode trabalhar, questão 685A, onde não vai haver desemprego, conforme Kardec vai dizer no comentário da 685A, que o desemprego se torna um verdadeiro flagelo porque ele gera miséria. Então nós estamos trabalhando aqui, a doutrina espírita é muito clara, aliás, Santo Agostinho, dizendo que no mundo dos mundos de regeneração, perfeita equidade preside as relações sociais, nós estamos trabalhando com a ideia do mundo do bem-estar social, que já existe aí nos países mais adiantados. Escandinávia, Suíça, por exemplo, para ficarmos só nesses aí. Foi para combater a ideia de do estado de bem-estar social que surgiu no mundo o neoliberalismo. A ideia do mundo de um sistema que vigora, que preze o bem-estar social, surgiu na Terra depois da quebra da grande bolsa, da grande quebra da bolsa de valores de 29. Porque o que prevalecia antes é a economia de mercado brutal, o forte sobrepujando o mais fraco. Redundou naquela grande quebra de 1929. Então, surgiu no mundo as ideias da sociedade do bem-estar social. Vocês podem fazer uma pesquisa aí na internet. Pesquisem sobre o neoliberalismo, os fundamentos do neoliberalismo, e o que o neoliberalismo vai combater no mundo. Uma das premissas do neoliberalismo, por exemplo, é que precisa haver mais pessoas necessitadas de emprego do que vagas de emprego para essas pessoas. Por quê? Porque assim os salários permanecem baixos. São das premissas do neoliberalismo. Certo, amigos? Isso é o oposto do que prega o Espiritismo, conforme nós aí elencamos para os amigos aí. Nós aqui estamos fazendo apologia de sistemas político-econômicos? Não, estamos fazendo apologia do que prega a doutrina espírita. Esse é o fundamento da doutrina espírita. Então a doutrina espírita toca, ela está ancorada na sociedade. Por isso que o contato social é importante para o avanço da humanidade, conforme está na questão 779. E a doutrina espírita, lembrando aqui do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é a alavanca de que Deus se serve para fazer com que a humanidade avance. Avance para onde, amigos? Para uma teocracia religiosa fundamentalista que tem causado dificuldade no mundo? Ou para um estado do bem-estar social? Certo, amigos? Então é isso. Estamos nessa virada do mundo de expiação e provas para o mundo da regeneração. Mas nós temos os saudosistas que ainda querem manter o mundo fomentando o ódio. Vamos lembrar o ódio. Qual que é a fonte do ódio? Questão 171 do Livro dos Espíritos. A fonte do ódio é o egoísmo.
Só entre os egoístas se encontram o ódio, a iniquidade e os castigos sem remissão. Olha aí a iniquidade. A iniquidade é o que impede que o mundo seja um mundo, que a sociedade não seja a sociedade da equidade social, é a iniquidade. Questão 171 do Livro dos Espíritos. O que é que mantém esse estado de humanidade? O egoísmo. Como é que nós vamos contribuir? Não é? Como é que nós vamos contribuir para o que está sendo dito aqui para nós na questão 799 do Livro dos Espíritos? De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Por quê? Porque o materialismo resulta do egoísmo, que é a grande chaga da humanidade. É consequência, decorrência natural. Decorrência natural. Quando nós substituirmos o egoísmo pelo amor ao próximo, pelo altruísmo, vai deixar de haver materialismo. Porque vai haver solidariedade, vai haver fraternidade, vai haver igualdade. Com base no trabalho, solidariedade e tolerância, que era o lema que Kardec estabeleceu para a doutrina espírita. Um lema extremamente pragmático. Absolutamente não místico. Trabalho, solidariedade, tolerância. Lema de Kardec para nós espíritas. Para o qual chama atenção. Então, alguém quer trazer algum comentário? Luiz, Fernando? Então, nessa parte que você falou do combate ao materialismo, eu acho que é uma abertura. Porque, por exemplo, se você pega uma pessoa que seja ateu e ela tem todas essas preocupações sociais, a grande possibilidade dela, num passo rápido, ela perceber que esse bem ao qual ela já está ligada tem a ver com um bem maior que é Deus, eu acho que é muito grande, Sem sombra de dúvida. né? Porque aqueles que estão aí, por exemplo, estão aí aprendendo religiosidade, mas são ainda violentos, eles estão no começo da caminhada. Sim. Tem que vencer o instinto violento. Uhum. Jesus dizia, até o presente, o reino dos céus foi tomado pelos violentos. O que é o reino dos céus para Jesus? Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores. Esse é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esse é o reino de Deus em ação. Caminho para a felicidade. Então, esse é o trabalho para o qual somos chamados. Para o qual somos chamados. A pacificação. Então, quem está no campo da religiosidade aí, mas não consegue entender que os mansos que vão herdar a terra, falando aí de uma maneira até pragmática, certo? Os mansos herdarão a terra. É o que aprendemos sobre a regeneração? Ou não é? Santo Agostinho define isso para nós. Nos mundos de regeneração, a alma penitente encontra a calma e o repouso e acaba por se depurar. Alguém tem calma e repouso aí, sendo ameaçado de morte? Na via pública? De todas as formas? Tem calma e repouso? Não tem. Amigos,
Doutrina espírita é doutrina pragmática, não é mística. Ela tem consequência mística, é consequência. É como o Luiz falou, a prática da doutrina espírita leva naturalmente para a compreensão do místico, do transcendente. Agora, nós que estamos aqui quebrando a cabeça para interiorizar valores religiosos, é porque nós ainda temos uma alta carga de violência inerente, como tendência do passado. Ou não temos? Isso fica claro nos trabalhos mediúnicos que desenvolvemos. Nós estamos sendo chamados a quebrar definitivamente essa cadeia complexa. E tudo isso toca nas relações sociais, toca na sociedade, toca nos sistemas econômicos, toca em tudo. Não tem como fugir desse assunto. Fazer abstração, colocar debaixo do tapete. Não, isso não é o papel do espírita. Fazer esse tipo de recorte. Pula isso. Pula a questão 806, pula 930, pula 888, pula 685A, pula o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 5. Pula Santo Agostinho falando de perfeita equidade social. Pula. Tem gente que faz isso, sai pulando. Não é o nosso objetivo aqui. O objetivo aqui não é pular. Não é queimar etapas. Fingir que não é comigo. Porque isso aí contraria a minha filosofia, isso aí é comunismo. Sinto muito, isso não é comunismo. Estado do bem-estar social. Se você quiser rotular isso aí como um sistema econômico atual, pode chamar de social-democracia. É o sistema da Noruega, da Dinamarca, da Suíça, Suécia. Precisamos evoluir, amigos. Quebrar os paradigmas. Nós não temos tabus em doutrina espírita, não temos dogmas. Nós somos livres pensadores, somos kardecistas, estamos aqui desenvolvendo pensamento crítico, capacidade de análise. Aliás, foi o que eu até postei hoje no grupo aí. Fala de Kardec, você recorda? Fala de Kardec da Revista Espírita. Vou trazer aqui, ó. É preciso que cada um ponha a inteligência a serviço do progresso, que é obra coletiva de todos. Já que sois dotados de pensamento, pensai. Já que tendes a razão, examinai e julgai. Só o preguiçoso, o não inteligente, o indiferente, aceitam como verdadeiro ou falso tudo quanto ouvem afirmar ou negar. Então, nós que somos espíritas, nós temos a linha de corte, a régua é a doutrina espírita, seus preceitos, que estão na codificação. Amigos, na codificação, nós estamos falando aqui de falas de médiuns. Tem tanta complicação hoje no movimento espírita que é preferível esquecermos os médiuns e concentrarmos em Allan Kardec, para nos relembrarmos de tudo quanto Allan Kardec nos diz. Porque se Jesus prometeu um Consolador que viria nos fazer lembrar de tudo quanto ele nos dissera, é porque o que ele nos disse foi adulterado e foi esquecido. Hoje nós podemos tomar isso para nós espíritas. Voltarmos para as bases, porque nós temos esquecido. Temos nos esquecido do que Allan Kardec nos dissera em 1857. Então, o nosso objetivo aqui, modestamente falando, é nos mantermos conscientes e com a memória bem nítida do que trouxe o nosso insigne Allan Kardec, que sofreu violência, sofreu para trazer para a Terra
doutrina espírita. Nós estamos lutando aqui por uma ideia nobre. Lutando com o quê? Com a espada da palavra, com o capacete da esperança, com o escudo da caridade. Comentários aí, amigos? Júlio, Diga lá, Fernando. eu tô lembrando aqui várias coisas. Primeiro, o que é muito sério, que você sempre repete, fala para gente, é uma fala do Raul Teixeira, né? De que ser espírita não é para qualquer um. E realmente não é para qualquer um. A gente tem que levar muito em consideração as mensagens que nós recebemos, por exemplo, quando a espiritualidade nos incentiva muito à leitura. Eu estou falando isso porque eu acabo de ler e até reler Sexo e Destino, né? E a gente tem que ter muito cuidado porque não podemos malbaratar esta reencarnação, sob pena de partirmos para o lado de lá e a gente se transformar no Neves, né? Que dando assistência à filha dele aqui na Terra, que estava doente, e o genro agindo indecorosamente, ele partiu para cima do cara. Excelente, você sempre cita isso para a gente, né? Quer dizer, a gente tem que fazer tudo aqui e agora, para a gente partir um pouquinho melhor. Porque a ética do espírita está bem definida na questão 629. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder. Exato. Isto é, a distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, amigos. Exatamente. Isso vale para nós e vale para as personalidades aí no campo social. Para todos. Infelizmente, nós temos que falar isso no nosso estudo espírita, chamar atenção para a ética do bem proceder. O homem de bem tudo faz pelo bem de todos. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Porque ele está agindo cumprindo a lei de Deus. Então nós estamos vendo situações lamentáveis aí no nosso meio espírita. Pessoas que estão rasgando a codificação, rasgando as leis de Deus para favorecer ideologias violentas no mundo. Que é um contrassenso. Ou como diria o Raul Seixas, a metamorfose ambulante, aí de sentido negativo. Porque o espírito é reconhecido. Como que o espírito é reconhecido? O verdadeiro espírito é reconhecido por domar as suas inclinações más. E pela sua transformação moral. Então, tem elementos que, por um alinhamento ideológico lamentável, na pauta do culto a personalidades, estão se esquecendo da doutrina espírita que pregam. É isso que está acontecendo. Nós estamos aqui para cultuar personalidades ou para que nós observemos em Jesus o modelo e guia? E a partir daí a gente procure melhorar o mundo com base no que ele exemplificou, que ele disse, fez e morreu por causa disso. De forma violenta. Então é isso, lamentável. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, o mês então faz alusão a período de 30 dias. O 3 é a dinâmica operacional. Informação, formação, transformação.
Então, aqui nós estamos trabalhando no mês primeiro, é um período, é um ciclo de formação do quê? Da doutrina espírita. Por exemplo, a revelação que nos chega. Tem uma parábola de Jesus, capítulo 13 de Mateus, versículo 33. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e o introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Mulher, símbolo do sentimento. Fermento, a nossa característica individual, vibrações, tendências. 3 medidas de farinhas, 3 revelações. Moisés, Jesus e Espiritismo. Para quê? Para que tudo seja levedado no mundo interior. E do mundo interior, nós possamos atuar nesses 3 grandes grupos. 3 grandes grupos que Santo Agostinho define: os adiantados, os selvagens e os semi-civilizados. Nós vamos ser o fermento, não vamos? Porque entre os mais adiantados, tem muitos que não conhecem a doutrina espírita. Estão aguardando notícias da doutrina espírita. Por qual sistema? Preferencialmente pelo sistema do contato social. Corpo a corpo, o exemplo. Aí o exemplo vai. Nós vamos também expressar exemplos por 3 medidas, por 3 canais: pensamento, palavra, ações. Pensamentos atingem o plano psíquico, abstrato, ou invisível, melhor dizendo, porque não é abstrato, é invisível. A palavra e a ação atingem o plano concreto. Então é um sistema, as 3 revelações como aquele sistema que vai envolver o nosso fermento, e nós vamos então nos expressar por pensamentos, palavras e ações renovados, revigorados pelas 3 medidas de farinha. São as 3 revelações. E dessa forma, nós vamos colaborar com os 3 grandes grupos que estão na Terra aguardando a novidade. Perguntaram para o Chico Xavier certa feita: Chico, qual que é a novidade? E o Chico respondeu: a novidade é o Evangelho. Então, esses espíritos, os selvagens, os semi-civilizados e os mais adiantados, que não, como o Luiz disse aí, são os ateus, estão aguardando notícias do Evangelho. Quem vai dar as notícias do Evangelho? Quem é mais eficiente ao dar a notícia do Evangelho para esses que estão carentes? O que está fazendo apologia de violência ou os que estão aí lutando por um mundo melhor, fazendo bem, buscando viver essa ética, essa regra de bem proceder segundo a moral de alto quilate definida pelos espíritos. Lembrar que a doutrina espírita representa o novo Consolador, que veio para ficar conosco para sempre. Então, é a casa mental de Jesus que se materializou na Terra, e nós estamos, então, mergulhando-nos nessa arca divina para sair dela e distribuir com os irmãos. Então, no primeiro mês, 30 dias, dinâmica operacional da evolução. No primeiro dia do mês, as águas se secaram sobre a Terra. Então, já no primeiro dia, que define o momento em que a nossa mente abriu para o conhecimento, amigos, nós já temos as condições, pelo grau de conhecimento adquirido com a informação espírita, de identificar o que é certo e o que é errado. Já temos a ferramenta da separação das águas. Separação das águas significa
identificar paixões, abusos dos sentimentos e virtudes, fazer a separação das águas, para que nós possamos dar prevalência para as virtudes, que é para cujo movimento Jesus nos chama nas bem-aventuranças. Então, o que faz? Aí, nessa separação, aparece o terreno seco, que é a consciência desperta. A consciência desperta, de que fala Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Confinados em que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, as duas águas. Definimos a mente como sendo a faixa de serviço em que o conhecimento adquirido nos permite operar. A mente, faixa de serviço em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Porque o nosso trabalho básico é na mente. É na mente. Por quê? Aquilo que se vê não é feito do que é aparente. O mundo que existe aí resulta da exteriorização mental de cada um de nós ao longo das encarnações, que hoje se apresenta para nós transformarmos no mundo de regeneração. Então, se nós nos esforçarmos pela interiorização do conhecimento espírita que adquirimos, necessariamente nós vamos vivenciar e vamos transformar o mundo de forma natural. E nós vamos ter fome e sede de justiça, seremos pacificadores, buscaremos ser os mansos. E aí nós vamos querer acabar com a iniquidade, com as injustiças, não vamos? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Ter sede e fome que é partir para a atividade, para a busca. Então, já no primeiro dia do mês, a partir do momento em que o conhecimento espírita adentra a nossa casa mental, amigos, o André Luiz fala isso de outra maneira. O que André Luiz fala? O André Luiz diz que qualquer um de nós, com 5 minutos de evangelho, já estamos orientados para a vida toda. Ou seja, a partir do momento que o conhecimento adentrou a minha arca mental, que a minha consciência adotou, eu já estou em condições de identificar o bem e o mal. É isso. É a tônica para a qual a doutrina espírita nos chama. Desagrada? Desagrada, porque eu tenho que deixar de preferências. Tenho que fazer separação entre violência e não violência, o amor e o ódio, o egoísmo e a humildade, o orgulho e a humildade. Tem que fazer. O pacificador e o violento, o manso e o nervoso, preciso fazer. Nós vamos identificar. Não vamos identificar para julgar, jogar pedra, não. Para fazer a seleção e ajudar a maioria. Quando um elemento estiver colocando em risco a maioria, é preferível que caia um homem do que a maioria, do que um grande número. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 20 e 21. Então Noé tirou a cobertura da arca. Tirar a cobertura da arca é a consciência desperta, amigos. Sair da nuvem, da ilusão, da ignorância. Muitas vezes acalentada. Porque tem muita gente que prefere acalentar a ignorância. Não ver. Ou colocar óculos cor-de-rosa, conforme São Luís vai dizer lá no item citado aí do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos que identificar o certo e o errado para fazer a seleção. E operar no mundo
a nossa essa separação entre as águas, no coração e na sociedade. No coração e na sociedade. Então Noé tirou a cobertura da arca, certo? Cobertura da percepção interior. E olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Então é o seguinte: clareou a mente, identificou. Ao tirar a cobertura da arca, pela chegada do conhecimento novo, pela inserção do conhecimento novo, vai projetar luz sobre o abismo. O abismo é o sistema da violência. Supremacia do forte sobre o fraco, tudo isso que já citamos aqui, que predomina no mundo ainda. Viciações que predominam no mundo, perversidade. Tudo isso tudo isso que eu estou citando aqui, eu já fiz a fundamentação no início do trabalho com a codificação. Então, nós vamos identificar o nosso próprio passado. O nosso próprio passado vai emergindo naturalmente, à medida que a consciência vai aprofundando a sonda do conhecimento. É natural. Existem aí hoje as terapias de vidas passadas, que fazem regressão de memória para identificar determinados bloqueios, que é o sistema de fora para dentro, que tem que se ter um certo cuidado, porque o elemento pode ser levado a identificar um bloqueio e não conseguir sair. O ideal é o sistema natural, que a doutrina espírita propõe, que tem acontecido, que acontece, por exemplo, à medida que nós vamos estudando, interiorizando e participamos de reunião mediúnica, o passado vai emergindo através de sonhos, que é a lembrança que vai sendo feita de forma natural, porque o conhecimento adquirido nos permite vislumbrar. E aprendemos no livro dos médiuns, estudando o capítulo 26, o item 290, parágrafo 15, que os espíritos favorecem esse movimento quando julgam que é necessário e é oportuno. Isso pode ajudar o progresso. Depois vocês podem estudar isso no livro dos médiuns, lá no capítulo 26, item 290. Isso tem acontecido conosco no nosso trabalho mediúnico. Então, e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta, definindo que a razão está preparada para um novo ciclo. A face da terra está enxuta no seguinte sentido, que nós estamos identificando as mazelas, identificando as dificuldades, e vamos então operar com amor, com bondade, sem violência, nas faixas da caridade, para colaborar com Jesus para transformar o mundo. Porque os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Os discípulos vão dar o gosto ao pão que vai ser preparado nas terras dos corações. O pão, cujo símbolo está nessa parábola, Mateus 13:33. Então, o reino dos céus pode ser comparado a uma mulher que toma do fermento e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado, para fazer o quê? O pão. O pão para saciar a fome. A fome dos que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Que é o trabalho do pacificador por excelência, do consolador por excelência, que saneia os problemas do coração, que vai infundir paciência, resignação, tolerância,
para aqueles desesperados, revoltados, que não sabem o que fazer perante as dificuldades que se apresentam. Então é o pão. Nós estamos preparando um pão, estudando a doutrina espírita, buscando a transformação moral, renovando os nossos sentimentos. Estamos buscando elaborar o pão, porque Jesus define: eu sou o pão que desceu do céu. Então nós precisamos ingerir esse pão. Esse pão vai refundir o nosso próprio fermento e nós vamos produzir um novo pão para saciar a fome dos que têm fome e sede de justiça, como? Por pensamentos, palavras, ações. Jesus nos abençoe e permita-nos estarmos de volta na próxima semana.